Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Terça-feira, dia 21 de setembro, a igreja hoje celebra a festa do apóstolo São Mateus, apóstolo e evangelista. Por isso vamos tomar um evangelho próprio para esta festa que hoje nós celebramos. Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Hoje celebramos a festa do apóstolo e evangelista São Mateus. Ele mesmo nos conta no seu evangelho sobre a sua conversão. Estava sentado na coletoria de impostos e Jesus o convidou a segui-lo. Mateus diz, o evangelho, se levantou e seguiu. Com Mateus chega ao grupo dos 12 um homem totalmente diferente dos outros apóstolos, tanto pela sua formação como pela sua posição social e riqueza. Seu pai lhe fez estudar economia para poder fixar o preço do trigo e do vinho, dos peixes que seriam trazidos por Pedro e André, e os filhos de Zebedeu, e das pérolas preciosas das quais fala o Evangelho. Seu ofício de coletor de impostos era mal visto. Aqueles que o exerciam eram considerados publicanos e pecadores. Estava a serviço do rei Herodes, senhor da Galileia, um rei temido pelo seu povo e que o Novo Testamento nos apresenta como um adúltero e assassino de João Batista, e aquele que escarneceu Jesus a Sexta-feira Santa. O que pensaria Mateus quando ia render contas ao rei Herodes? A conversão de Mateus devia supor uma verdadeira liberação, como demonstra o banquete ao que convidou os publicanos e pecadores. Foi a sua maneira de demonstrar agradecimento ao Mestre por ter podido sair de uma situação miserável e encontrar a verdadeira felicidade. São Beda, o Venerável, comentando a conversão de Mateus, escreve: a conversão de um coletor de impostos, dar exemplo de penitência e de indulgência a outros coletores de impostos e pecadores. No primeiro instante da sua conversão, atrai até ele, que é como dizer até a salvação, a um grupo inteiro de pecadores. Na sua conversão, se faz presente a misericórdia de Deus, como se manifesta nas palavras de Jesus frente à crítica dos fariseus. Misericórdia eu quero, não sacrifício. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Assim, o evangelho de hoje nos fala sobre esta vocação de Mateus, ou seja, sobre Jesus que o chama para ser seu discípulo. Precisamos perceber que Jesus chama um pecador público. Isto era algo de extraordinário. Mas o que significa esta expressão pecador público? Significa que alguém era considerado publicamente pecador, pois todos conheciam a sua conduta de pecado. Os capítulos depois do Sermão da Montanha, ou seja, os capítulos 8 e 9, narram a atividade de Jesus. Diríamos assim que se trata do programa de vida que proclamou no Sermão da Montanha, como felicidade e paz para o povo. É o que realiza com suas atitudes e obras. Dessa maneira, Mateus apresenta a atividade messiânica de Jesus no seio de seu povo. No meio desta atividade está situado o texto que a Igreja nos oferece para refletir neste dia.
cabe nos perguntar por que o evangelista citou o chamado de Levi neste momento de sua narrativa. Talvez a resposta esteja no último versículo que hoje lemos. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Porque eu não vim para chamar justos e sim pecadores. Ou seja, o evangelista acha necessário esclarecer que o centro da missão do Messias é buscar o que estava perdido, curar os doentes, libertar os cativos, proclamar o ano de misericórdia do Senhor. Este é o reino que Jesus vem inaugurar e comunicar com sua vida, morte e ressurreição. E para ser participante e mais ainda colaborador na expansão deste reino, todos sem exceção, somos convidados de uma maneira ternamente pessoal, romper com qualquer norma ou preconceito que deixe alguém fora do âmbito deste reino. Se olharmos agora para Levi, cobrador de impostos, é sem dúvida uma das pessoas que na época de Jesus sofriam a exclusão. Não eram queridos pelo povo por causa de seu trabalho ganancioso. Eram considerados impuros por parte das autoridades religiosas judaicas e para o Império Romano. Não eram mais que um dos últimos degraus na escala da opressão que exerciam sobre o povo. Por essa razão, é escandaloso para os judeus e também para os discípulos de Jesus que ele chame Mateus para ser seu seguidor. E como se isso não bastasse, vai à sua casa e se senta à sua mesa. Se considerarmos a casa como símbolo da história da pessoa e partilharmos sua mesa assim como a sua intimidade, podemos entender que o Evangelho está mostrando que Jesus, quando chama Mateus, também chama cada um de nós. Que possamos estar disponível a responder o sim como Mateus. Deus abençoe a todos. Se você dá atenção à sua rede social, você perde a atenção do trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Detran PB, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.